O Guarani, como a gente tem falado, tem um jogo decisivo no fim de semana e os preparativos, claro, já começaram. O time chega à última rodada preocupado com o rebaixamento e, claro, o Oswaldo está com a gente aqui no estúdio. Oswaldo, depende muito agora do Guarani mesmo para evitar depois ficar dependendo dos outros para um resultado. Na verdade, né, Luciane, Eduardo, boa tarde para vocês, a todos que nos acompanham. O Guarani tem a situação nas próprias mãos. O Guarani depende apenas e tão somente dele no jogo de sábado contra o São Caetano, 4h20 da tarde. Por quê? Porque tem uma posição acima da zona do rebaixamento, 41 pontos, ganhando vai a 44 e não correrá nenhum risco matemático de rebaixamento. E nessa semana de tanta angústia para o torcedor bugrino, vale a pena se apegar a qualquer detalhe que traga esperança ao Bugre no jogo de sábado contra o time do ABC. A lista de pontos negativos no Guarani parece não ter fim. O presidente renunciou, as dívidas e processos trabalhistas só aumentam. A novela envolvendo Bruno Mendes cada dia tem um capítulo novo. E o time ainda corre risco de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Parte extra-campo aí a gente tem que esquecer, né? Focar no nosso jogo também. Esquecer a equipe de São Caetano no momento, a gente tem que pensar na gente. O que acontece fora de campo, política e presidente, você pode ter certeza que não vai afetar a gente lá dentro. A gente está focado só nessa partida de sábado. Em meio a tantos problemas, pelo menos uma boa notícia, né? O retrospecto entre Guarani e São Caetano. Nas últimas 6 partidas, todas vitórias da equipe de Campinas. Coisa boa, a gente tem que se apegar em coisa boa. No último jogo ganhamos, sempre ganhando. Vamos tentar levar esse retrospecto bom a nosso favor, né? O time do ABC, além de freguês, também serve de exemplo. O volante Ademir Sopa esteve lá em 2007 e passou por uma situação bem parecida que vive hoje no Guarani. Foi vice-campeão com o São Caetano no Paulista e brigou contra o rebaixamento na Série B. A gente também lutou, sofreu e coincidentemente aconteceu quase a mesma coisa. A gente sofreu bastante para permanecer na Série B e esse ano de novo. Então a gente não imaginava de chegar na situação hoje. Mas além de olhar para trás, para os bons exemplos, o Guarani precisa pensar no agora e trabalhar bastante. O último treino foi pesado, todo mundo chegando forte. Parecia um jogo oficial mesmo. Tem que ter isso daí, qualquer time tem isso daí. Pegada, tem que ter pegada. Treinamento serve para isso, para erro e acerto. E com muita pegada. E o técnico Wilson Tadei cobrando os jogadores. O professor tava bravo, hein? Eu só queria jogar bola comprida, aparecer o futebol desse. Toca curto aqui, ó. Tem que estar bravo também, né? Porque tem que acertar, o futebol é detalhe. O professor passa bastante isso pra gente e tem que acertar esses detalhes, né? A cobrança é intensa porque o time não tem outra alternativa. Uma derrota pode aumentar ainda mais o ciclo negativo do clube. Dar a vida, fazer o impossível pra ganhar esse último jogo e permanecer na Série B. Pois é, a bola nos pés dos jogadores do Guarani. São eles os responsáveis por tirarem o Guarani dessa situação complicadíssima que o time se meteu nessa rodada final do Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar nisso, o Caio Maciel, que levantou esse retrospecto interessante do Guarani, vitorioso contra o São Caetano, a gente vai usar os nossos recursos de tecnologia. Vamos lá com o Caio Maciel, com essa ilustração, quer dizer que tem um tabu favorável ao Bugre nesse último jogo, né, Caio? Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde a você também, Oswaldo, a todos que nos acompanham no Jornal da IPTV, a Luciane, o Eduardo com você no estúdio também. Olha, Oswaldo, essa é uma situação muito complicada do Guarani, como a gente acompanhou. O clima que está dentro do Guarani é o jogo da vida deles mesmo. O time pode cair para a Série C, além de todos os problemas extracampo. Então eles têm que se apegar mesmo nesses detalhes. E no caso desse jogo contra o São Caetano, é um retrospecto muito positivo a favor do Guarani, 100% de aproveitamento nos últimos 6 jogos. Vamos olhar um pouco mais a fundo aqui esse retrospecto a favor do Guarani. Nos últimos 6 jogos, o Guarani não deu chances ao São Caetano. A invencibilidade começou no Campeonato Brasileiro da Série B em 2009. Ganhou de 1-0 em Campinas e 2-1 no ABC. No ano passado, pela mesma competição, uma curiosa coincidência. Mais 2 vitórias bugrinas e com os mesmos placares. 1-0 no Brinco de Ouro, 2-1 no estádio Anacleto Campanella. No Paulistão, o Bugre fez 1-0 fora de casa. E no primeiro turno dessa Série B, o resultado foi 2-1 para o Guarani, também em São Caetano do Sul. A gente viu aí, né, Oswaldo, um retrospecto muito positivo para o Guarani. Tomara que esse retrospecto continue no jogo de sábado aí contra o São Caetano, né? E o detalhe interessante, né, Caio? Estou tentando lembrar aqui, o jogo contra o São Caetano, o gol do Ronaldo, que acabou de falar com a gente na reportagem, e esse jogo do primeiro turno lá foi a volta do Fumagalli, quer dizer, mais alguns aspectos aí psicologicamente favoráveis ao time, né?
Detalhes importantes, e como a gente falou, né? Todo detalhe é bom, eles têm que vencer esse jogo de qualquer jeito. É 0-0, como a gente fala na gíria, 3-0, 1-0, qualquer resultado, porque o Guarani, numa situação tão complicada como ele está, até extra-campo, cair para a Série C seria muito complicado. Então eles têm que se manter na Série B, né, Oswaldo? Com certeza. Obrigado, Caio, pela participação, por todas as informações. Pois é aquela hora que o torcedor se apega em detalhe, vai com a mesma camisa que dá sorte, lembra do retrospecto. Acha algum caminho, mas o time tem que ficar na Série B.